Fala galera, um prazer tê-los aqui para mais um vídeo do Júbilo. Eu quero que você dê uma olhada nessa foto aqui. Nela nós temos Xangai, que é uma cidade que fica na China em 1987. Agora, nessa outra foto aqui, a gente tem Xangai em 2013. Olha que diferença assustadora. Tudo isso graças a um elemento mágico feito de areia, água, cascalho e cimento. Já sabe de quem que eu tô falando, né? Exatamente, eu tô falando do concreto, que é a base do nosso mundo moderno. Você encontra concreto em todos os lugares, desde a casa em que você mora até em estruturas gigantes, como é o caso do Cristo Redentor no Rio de Janeiro, no Panteão de Roma e na barragem das Três Gargantas que fica na China, e que inclusive é a estrutura de concreto mais pesada do mundo. Afinal, o concreto é um material de construção perfeito. Ele é super durável, ele pode ter diferentes formatos, ele é resistente a temperaturas extremas, mas o que pouca gente sabe é que o concreto ele tem um segredinho oculto que está ajudando a destruir o nosso planeta aos poucos. E nesse vídeo eu vou te contar por que que isso está acontecendo. Um dos ingredientes do concreto é o maior responsável por ele ser um vilão do meio ambiente. Esse ingrediente é o cimento. Para fabricar o cimento, a gente emite quantidades absurdas de gás carbônico, que é o famoso CO2. Para cada tonelada de cimento fabricada, é emitida 1 tonelada desse gás no ar. E você sabe a quantidade de cimento que a gente produz todos os anos no mundo? 4,1 bilhões de toneladas. É muito gás carbônico sendo emitido nessa indústria, que é responsável por 8% das emissões mundiais de CO2. Isso é mais do que todos os aviões, navios e caminhões juntos, que são responsáveis por 6% dessas emissões. E como você deve saber, o gás carbônico ele é um dos principais gases que provocam o aquecimento global. A principal causa do aquecimento global é uma intensificação do efeito estufa, um fenômeno natural que é responsável pela manutenção do calor na Terra. E pro nosso azar, o efeito estufa ele tá ficando cada vez mais intenso por causa da poluição do ar causada pelas atividades, adivinha de quem, né? Pelas atividades humanas, como por exemplo a produção de cimento. Os gases emitidos, eles vão aumentando mais e mais o efeito estufa e deixando a Terra cada vez mais quente. Para fazer o cimento, calcário e argila são misturados com materiais como os óxidos de ferro e alumínio. Tudo isso é moído e transformado em um pó. E essa mistura é chamada de farinha. Essa farinha passa por um cilindro gigantesco que é aquecido até chegar a 1450 graus Celsius. E muitas vezes o processo de aquecimento desse cilindro requer a queima de combustíveis fósseis, que são os combustíveis derivados do petróleo e que liberam gás carbônico para a atmosfera quando são queimados. Mas a queima desses combustíveis não é a pior parte. Na verdade, essa queima representa só 40% da quantidade total de gás carbônico que é emitido no processo de fabricação do cimento. A parte mais poluente é o que acontece dentro desse cilindrão quente. Quando a farinha é aquecida nesse cilindro, ela se transforma em pequenas bolas redondas que são chamadas de clinker. Esse clinker, depois de moído, é o principal ingrediente do cimento. Só que nesse processo de transformação da farinha em clinker, acontecem algumas reações químicas que liberam muito gás carbônico no ar. Mas muito mesmo. 50% do gás carbônico emitido na produção do concreto é emitido aí nesse momento. E os 10% das emissões que faltaram, eles são liberados da mineração das matérias-primas, no transporte delas e também no produto final. Mas não é só o cimento que é problemático na produção do concreto, não. Eu não sei se você se lembra, mas eu te falei no início do vídeo que além do cimento também são utilizados água, cascalho e areia na fabricação do concreto. E essas coisas não são infinitas. E só para você ter uma ideia, para construir 1 quilômetro de rodovia, a gente precisa de 30 mil toneladas de areia. E para construir uma casa, a gente precisa de 200 toneladas. E apesar da areia das dunas e das praias parecer algo interminável,
ela é um dos recursos mais explorados do mundo. A gente está removendo areia da natureza numa velocidade maior do que a capacidade que ela tem de se renovar. E isso está causando impactos ambientais profundos ao redor do mundo, como a devastação de praias e a perda da biodiversidade, já que vários animais e plantas vivem nesses ambientes, além da redução da qualidade de água nos lençóis freáticos. E até parece assim que é um problema distante, mas o distrito areeiro de Seropédica e Itaguaí, no estado do Rio de Janeiro, uma área de 50 quilômetros quadrados, é ocupada por cerca de 80 minas de extração de areia. E o lugar tem uma aparência super inóspita. As estradas empoeiradas cortam as crateras lunares, que têm em média 20 metros de profundidade e centenas de metros de largura. À medida que a areia vai sendo retirada por dragas, o lençol freático da região vai surgindo do solo e forma grandes lagoas azul turquesa, contaminadas por sulfato de alumínio, que é resultado do processo de extração da areia. Por conta disso, os moradores da região sofrem com a falta de água e boa parte da população está indo embora do lugar. E mesmo depois da fabricação e da utilização do concreto na construção civil, ele continua causando problemas que afetam a nossa qualidade de vida. Um exemplo é que a temperatura média das cidades grandes costuma ser maior do que nas regiões rurais que ficam ao redor. Um fenômeno chamado de ilha de calor. Essas ilhas de calor se formam nas cidades por causa da grande concentração de materiais que absorvem calor e tem baixa capacidade reflexiva, como é o caso do asfalto e do nosso amigo concretão. Além disso, a grande quantidade de prédios acaba bloqueando o fluxo de ar, o que deixa o lugar ainda mais quente. E aí, as pessoas acabam usando, sabe o quê? Mais ar-condicionados, ventiladores e gastando mais energia. Além disso, encher as nossas cidades de concreto e asfalto também pode aumentar as enchentes urbanas. Quando o chão está todo pavimentado, ele não é poroso o suficiente para o excesso de água penetrar. Quando chove demais, acaba acumulando muita água e alagando geral. E com o aquecimento do planeta, essas enchentes vão ser cada vez mais comuns. O concreto é um material essencial que ajudou a nossa sociedade e as nossas cidades a se desenvolverem. Não há dúvida nisso. E como eu sempre falo, as mudanças climáticas, elas estão aí na nossa porta. E a gente não pode se dar ao luxo de fingir que nada está acontecendo. E precisamos encontrar alternativas para mudar os nossos hábitos de construção. Não é porque sempre foi assim que precisa continuar sendo assim. E na verdade, já existem muitas soluções extremamente interessantes. Uma delas envolve pegar o dióxido de carbono reciclado, capturado durante o processo de fabricação, e reinjetar ele no cimento antes do uso dele no canteiro das obras. A empresa que trabalha na implantação dessa ideia já tem vários clientes famosos, como a Microsoft e o McDonald's. Por enquanto, eles conseguiram reduzir as emissões de gás carbônico em 10%, mas eles esperam chegar a 33%. Também seria interessante projetar casas e prédios que precisam de uma quantidade menor de concreto na sua construção. Aí, ó, você que tá pensando em fazer engenharia ou você que é engenheiro, olha aí o nicho de mercado para você. E aí, obviamente, planejar construções que durem mais e não precisem ser substituídas tão rapidamente. Mais uma solução seria usar combustíveis renováveis no processo de aquecimento dos cilindros na fabricação do cimento. E também dá para reduzir o uso do calcário nesse processo de fabricação, já que a transformação dele emite muito gás carbônico. E ainda existem materiais alternativos menos poluentes que podem ser misturados com o calcário para reduzir a quantidade necessária desse material, como por exemplo o fumo de sílica. E também existem materiais que podem substituir totalmente esse material, como é o caso do fosfato de magnésio. Só que essa mudança ainda não compensa financeiramente para as empresas, porque, como eu sempre falo, ser sustentável geralmente é caro. E infelizmente produzir concreto ainda é muito mais barato do jeito tradicional. E por isso é tão importante desenvolver cada vez mais novas tecnologias e, principalmente, popularizar esses métodos, como por exemplo, você
ter incentivos do governo. Quem sabe você, inclusive, não seja a pessoa que vai descobrir um caminho melhor para a gente reduzir o uso de concreto nas nossas construções, hein? E aí, você tinha ideia de que o concreto podia ser tão impactante assim para o meio ambiente? Me conta aqui nos comentários. No mais, desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com você. Biologia é ou não é um tesão? Um grande abraço, tchau!